minhas irmãs, graça e paz. Você que está aqui conosco na Casa de Esté, nós temos uma convidada muito especial hoje. Além de um cenário natural aqui no Bar Lavento de Vitória, nós estamos com uma convidada chamada Diana. Ela que é comissária de bordo, tem uma história linda para contar. Fica conosco, você vai se impactar com essa história. Olá, meus amores, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui em mais um podcast da Casa de Esté. E hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa, com um testemunho lindo, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. Eu quero apresentar a Ana Paula, que é uma pessoa que está aqui conosco hoje. E para não errar nos detalhes, porque são tantos detalhes lindos, que eu quero que ela se apresente para vocês. Essa é a Ana Paula. Oi, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Eu tenho 48 anos, eu sou viúva, tenho 2 filhos. E eu sou membro da Igreja IEBV aqui de Vitória. Trabalho com uma escola de aviação na formação de comissários de voo. E também trabalho com a Mulher que Prospera na Igreja IEBV. Esse é um ministério que você tem na igreja? A igreja ela é composta de vários cursos ministrados para a família, né, através da Universidade da Família, que é a UDF. E um dos cursos é como o Mulher Única, não sei se você conhece. Conheço. Então, a Mulher que Prospera é um segmento do curso CRAU, que é a Educação Financeira na Vida da Mulher. Sério. Eu vou te chamar por Diana, né? Porque as pessoas te conhecem Isso, como Diana. Eu acho que fica até legal lembrar que o nome dela é Ana Paula, mas conhecida como Diana. Isso. Diana, como que começou a sua vida na aviação? Que eu acho que já tem bastante tempo que você está nessa área, né? São 25 anos Seus de experiência. pais eram da área? Não, na verdade não. Na verdade, foi realmente um acaso, assim, uma vontade que surgiu no meu coração. Um dia eu estava saindo para trabalhar e eu estava vestida assim adequadamente. E uma amiga da minha mãe falou: "Nossa, você parece uma aeromoça". E eu realmente não sabia de que se tratava, procurei saber. E aí eu me formei como comissária e eu comecei a trabalhar numa empresa antiga chamada Transbrasil. Aqui em Vitória? No aeroporto, No aeroporto. sim. E aí depois a Transbrasil infelizmente faliu e eu fui chamada para trabalhar na Gol Linhas Aéreas, que foi quando a Gol abriu aqui em Vitória. E aí dentro da Gol eu consegui uma migração interna para trabalhar como comissária e foi quando eu comecei a voar. E em 2012 eu fechei esse ciclo de trabalhar na Gol e abri a minha própria escola de aviação. Então hoje eu já tenho 12 anos no mercado, trabalho na formação de novos comissários de voo. E a sua empresa fica aqui em Vitória, né? Fica ali próximo ao Aeroporto Novo de Vitória. Ah, sim. Aí, qual a sua função hoje dentro da empresa? Hoje eu faço tudo, né? A parte administrativa e financeira, eu também trabalho como instrutora, sou coordenadora, faço consultoria com os meus alunos para processos seletivos nas companhias aéreas, porque não é um processo fácil de passar. Então, eu faço de tudo um pouco. Você dá aula também? Também, sou instrutora aula de algumas matérias. Na aviação? Nós temos emergência a bordo, nós temos a parte de regulamentação da profissão do aeronauta. Eu dou etiqueta para comissários de voo também, eu sou formada em consultora de etiqueta social e corporativa. Então, eu também trabalho essa parte com eles, que é muito importante, né, para o mercado. E você é nascida daqui, Diana? Eu aqui de sou Vitória? mineira. Você é mineira? Eu sou de Belo E o que Horizonte. você veio fazer aqui em O Vitória? meu pai veio trabalhar e trouxe a família. E aí eu me apaixonei por essa cidade linda, né? Eu gosto muito daqui. Eu acho que o Espírito Santo é um estado abençoado. Sim. Porque eu creio que nós temos praia, montanha, né? A qualidade de vida é muito boa e eu acho que a gente tem aqui uma facilidade, uma vida com uma qualidade muito boa em relação a outros estados que eu conheço, a maioria, né, das capitais, e eu acredito que Vitória, realmente, o Espírito Santo seja um estado abençoado. Aí quando você veio pra cá, você ainda era solteira e jovem, né? Eu tinha 13 anos. Tinha namoradinho uma menina, ainda? Não. Uma menina? E aí, era uma menina. E aí a minha mãe, nós somos em 4 irmãos, a minha mãe se separou do meu pai quando a gente chegou aqui, e eu fiquei ajudando minha mãe a criar os meninos, né, até a gente crescer. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, com atendimento ao cliente. Isso sempre foi muito importante para mim. Porque hoje eu acho que o diferencial que eu tenho é a excelência no atendimento ao cliente, que eu formo meus alunos e também oriento as pessoas, né? Dou palestra em algumas empresas também, a relação de postura e comportamento, que é importante para o atendimento de excelência. Que lindo, né? E aí, você me contou, né, antes que você é viúva, né? Isso. Me conta um pouco dessa história.
Você casou aqui em Vitória? Foi, eu Como é que foi conheci tudo ele isso? aqui, ele era piloto, a gente se conheceu, namoramos e casamos. Eu fui casada por 13 anos com ele. Teve 2 filhos, né? Você tem 2 filhos, né? E aí ele, antes da pandemia, no ano de 2020, ele tinha arrendado uma aeronave para fazer um trabalho, tinha a intenção de fazer alguns trabalhos. E aí, quando ele foi voar, ele testando essa aeronave, ele voou na sexta-feira, voou na segunda-feira, e quando foi na quarta-feira, infelizmente, ele caiu. E aí o avião explodiu, né? Ele estava com um amigo a bordo, só os dois. O amigo morreu na hora e ele morreu horas depois no hospital. E Ele isso já chegou tem. a ser hospitalizado, né? Foi, ele foi para o Jaime, né? Que é o referência de queimados aqui no estado. Mas aí ele não resistiu. No mesmo dia ele veio a No falecer. mesmo dia. Ele caiu por volta de 3 horas da tarde e morreu 9 horas da noite. Eu acho que agora começa, talvez, a mais dolorosa e mais importante fase da sua vida. Quando ele faleceu, eu tive muitas questões financeiras que eu não sabia que eu tinha. Então, assim, muitas coisas que ele me escondeu, na verdade, foi a dificuldade. Porque, sim, ele com certeza foi trágico, foi triste, mas a grande questão foi as coisas que vieram com essa falta de comunicação dele comigo, com essa omissão de algumas E você coisas. descobriu tudo isso logo No depois? mesmo dia. Nossa. Começou assim a desabar na minha cabeça, uma coisa atrás da outra, ligações de pessoas que ele tinha pego dinheiro emprestado, pessoas assim que ele tinha feito negócios, situações que ele tinha começado a construir, assim, e eu não sabia de nada, então foi um desafio mesmo, descobrir as coisas e ter que lidar com aquilo, né? Numa situação assim financeira onde eu não tinha mais nada, eu perdi tudo mesmo, nada que eu achava que era meu, era meu. Era tudo de Combate, né? alguém, ou alugado, ou emprestado, enfim. E aí que realmente eu entendi, assim, eu já tinha tido experiências com Deus, mas aquilo foi muito forte, porque logo veio a pandemia e eu tive que fechar a escola, Nossa, veio tudo junto, né? tudo junto. E eu lembro que eu tinha uma quantidade de alunos que na pandemia eu diminuí por menos da metade. E aí, com as dívidas que ele me deixou, a gente imagina, né? E aí, como que vai fazer em plena pandemia? E aí, nesse caso, foi que eu vi o agir de Deus na minha vida. Mas você já era uma pessoa que tinha uma vida com Já, Deus? já tinha. Eu era, junto com meu marido, líder de Casados para Sempre na igreja. Conheço, aham. Só que depois que ele faleceu, eu entreguei o ministério Sim. e fui falar para mulheres. Então, eu já tinha uma intimidade, mas milagre mesmo eu vi acontecer ali. De não saber de onde eu iria tirar esse valor, já que por causa da pandemia a escola estava fechada. Então, eu acho que aquilo me aproximou mais pela dependência de Deus. Ou eu acreditava, ou eu acreditava. Eu não tinha outra opção. Eu não pude nem chorar por tudo que aconteceu. Na verdade, eu tive que 2 filhos administrar aquela situação, deixá-los tranquilos, deixá-los conscientes da situação, mas evitar que eles também sofressem. Porque afinal de contas era o pai todos, deles. E o pai deles foi um bom pai para eles. Sim. Então O isso fato eu não. de ele não ter compartilhado algumas coisas da vida com você não tira Não. o exemplo que ele foi de pai para as crianças. Para os né? meninos. Então eu acredito que é só quando a gente depende mesmo de Deus, né, que você realmente larga a corda. Eu costumo falar isso para minhas alunas. Depender é você soltar a corda e não ter mais o controle. E eu acredito que para a mulher isso é muito difícil. A gente se sente muito insegura, nós temos busca segurança o tempo medos. inteiro, né? Exato, né? E como ter segurança se eu não tinha mais um marido? E como ter segurança se eu não tinha mais dinheiro? Né? E como ter segurança se o cenário era praticamente Um caos, um né? caos? Mas a minha segurança estava, né, que Deus realmente estava comigo, no Deus que eu sirvo, aquele que nunca me abandonou, independente de qualquer coisa. Então eu comecei a ver milagres aconteceram assim, coisas se abrindo, pessoas me pagando o que deviam, quantidade assim de alunos que eu tinha supria a necessidade da planilha que eu tinha. Então eu vi assim milagres acontecendo onde você
né? Às vezes eu abria lá minha planilha, eu precisava de X valor. Eu abria minha conta, tinha X valor. Meu Deus. Não tinha nem mais nem menos do que eu precisava, tinha exatamente o que eu Você via a precisava. mão de Deus em tudo, O né? tempo todo. Cuidando de O você, tempo da sua todo. família. E eu acho que os meninos, quando olharam para mim e viram que eu estava tentando realmente administrar tudo da melhor forma, eles também fizeram a parte deles. Eles também superaram tudo o que aconteceu. E a gente hoje pode dizer que ficou tudo bem, né? Hoje a alegria mora na minha casa. Amém. Deus, o tempo todo, mostra pra gente que Ele cuida. É uma certeza que eu não sei te falar de onde vem, mas é uma certeza. É realmente, né? A palavra de Deus fala: não andeis ansiosos por nada. E é isso que eu vivo. Porque a ansiedade, ela só consome. Então, para que eu vou ficar ansiosa se quando eu olho para trás, eu lembro de tudo que aconteceu, tudo que Deus fez, e porque, na verdade, Ele vai eu vou ter continuar medo fazendo. por quê? Exato. A não ser, né, que eu falo, eu também acho assim, eu sempre falo, gente, mas o que o Senhor quer de nós? Obediência. Né? Obediência à palavra, Ele quer que a gente realmente não se desvie da conduta que Ele espera que a gente tenha. Né? Ele, como um pai amoroso, Ele vai cuidar. Agora, nós, como os filhos, nós temos que obedecer. Então, eu também acho que foi muito a filha de Deus que também olhou para cima e falou: não, pai, eu vou continuar reta, independente de qualquer coisa, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, porque nunca ninguém me viu assim, reclamar ou descontar em alguém, ou dizer para você que eu não estava bem, ou dizer para você que eu estava numa situação ruim. Não, as coisas não estão fáceis, mas vai se resolver. É realmente dar o controle para quem é o controlador de tudo na nossa vida, que é Deus. Então, Dono de todas as coisas. eu né? acredito que eu aprendi Uma pergunta que talvez passe no coração de muitas mulheres que perderam seus maridos, né? Nosso papo aqui muito voltado para as mulheres, Sim, né? claro. Que o objetivo da Casa de Esther é a gente se apoiar, é a gente se ajudar, dar as mãos umas para as outras. Quem está caído a gente vai levantar, quem está precisando a gente vai ajudar. Então esse é um ambiente de muita empatia, né? E conheço pessoas que perderam, mulheres que perderam maridos, né? E conversando com algumas delas, veio a pergunta assim: por que isso aconteceu comigo? Em algum momento que você perdeu seu marido, você pensou algo do tipo: agora eu vou ter que fazer sozinha, eu não tenho mais meu marido, por que ele morreu agora, por que isso foi acontecer agora? Que talvez questionasse a Deus em algum momento você questionou a Deus? Não, eu não questionei. A verdade é que quando eu soube que ele caiu, nós fomos para o hospital e ele ainda estava vivo. Então eu realmente acreditava que ele poderia sobreviver. Só que quando ele faleceu e o médico me chamou, ele falou para mim assim, que ele não queria me consolar, mas que aí entra onde Deus fala com a gente, até para nos consolar dessa forma. Ele falou: olha, ele teve 17 minutos de coração parado, parada cardíaca. E quando isso acontece, certamente há uma sequela no cérebro, né? Porque aí não tem oxigênio no cérebro, Sim. então ali aconteceu uma sequela que a gente nem saberia qual seria. Então ele poderia ficar comprometido na fala, comprometido na visão, comprometido na audição, acamado, porque não sabíamos assim a quantidade pela queda, de fraturas que ele tinha. Então eu entendo que se ele tivesse ficado vivo em cima de uma cama, aquilo seria muito triste para todo mundo. Os filhos, a família, até para mim. Agora imagina lidar com tudo que eu descobri com ele doente, né? Então, hoje eu consigo entender, né, que tudo que o Senhor faz, Ele faz para o nosso bem, né? Mesmo que a gente Tudo não coopera, entenda. mesmo que a gente não entenda. Então, eu aceitei, porque eu orava e falava: Senhor, o Senhor tem condição de manter ele vivo, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. O tempo todo eu orava por isso, porque eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Então, quando ele realmente se foi, o chão da gente parece que abre assim. Você fala assim: e agora? O que eu vou fazer? Porque antes eram dois, né? Tudo dividido. E aí você pensa assim: eu vou ter que. Será que eu vou dar conta de tudo sozinha? Né? A escola era dos dois, ele trabalhava comigo. E de repente isso acaba. Para mim, o mais difícil foi dar notícia para os meus filhos. Porque eu acho que uma mãe nunca quer ver o seu filho sofrer a maior dor, que é a dor de uma perda. Então, aquele momento foi o momento que eu sofri muito.
Mas aí eu lembro que meu filho falou, mãe, o que vai ser da gente agora? Eu falei, tudo vai continuar como era antes. Eu falei, eu tô aqui e vocês dois estão comigo, então a gente não precisa ter medo. Deus vai cuidar da gente, como ele sempre cuidou. E nada vai mudar. Aí é óbvio, né? Mudamos o padrão de vida, a gente realmente saiu da gente, né, de uma vida boa que a gente Acho que é um tinha. recomeço, né? Foi um recomeço difícil para eles. Eles eram duas crianças que tinham tudo. E realmente eles tiveram que aprender os valores maiores da nossa vida, que não são bens, né? Que não são Sim, coisas. não Isso são. também foi Tudo é importante. transitório, né? Hoje você tem, Sim. amanhã você não sabe se você E vai aí eu ter. te falo que eu entrei na escola e comecei a fazer tudo e dei conta de fazer tudo. Os amigos acolheram, os alunos acolheram, né? E eu creio que era Deus cuidando assim com muito Tudo. amor, com muito carinho. Eu recebi muito carinho, muito Coisa amor linda, né? das pessoas, dos meus alunos, né, da minha família. Então eu acho que a gente não está sozinho mesmo, Sim, né? Deus manda anjos sim. para cuidar da gente Cuidar. quando a gente mais precisa, assim. Eu tive duas amigas muito queridas que foram na minha escola um dia e organizaram toda a parte administrativa e financeira, que eu não tinha muita experiência, tudo era com ele. Sim. E eu lembro que era tanto papel, era uma bagunça, era tanta coisa, e eu não sabia o que que era. Eu ficava olhando e falando, o que que é isso? Não sei. Aí ela perguntava para mim, você faz... Não, não sei. Eu não sabia de nada. E aí ela foi lá e ela pegou toda a documentação, ela organizou em pasta, ela fez agenda, ela fez tudo. Ou seja, se isso não é anjo que Deus mandou para Exatamente. minha vida, eu não sei o que é. Então eu vi a mão de Deus Em assim, com as tudo. pessoas cuidando. Sim, Então é ruim, mas você supera, você sim. consegue, assim. Eu estou impressionada, assim, eu sei que foi Deus, que foi sua força, porque Foi. nós sozinhos, Ah, isso. nós não temos condições Não. de viver o que você viveu, se não Eu for Deus. consolava as pessoas. Elas me abraçavam e falavam assim, mas como é que você consegue ser tão forte? Aí eu falava, não, eu não sou forte. Forte é o Deus que eu sirvo. É o Senhor na É o sua Senhor na vida. minha vida. Não Tanto que tem além de condição. te fortalecer, ainda colocou pessoas para te Foi o ajudar nesse tempo momento, todo. né? Anjos, mas foram muitos, não foram poucos. Assim. E às vezes a gente acha que é impossível, talvez você viu aquela situação, meu Deus, é muita conta para pagar, muita dívida, da onde vai Sim, sair tudo isso? Mas para Deus tudo é possível, tudo é né? possível. Hoje você tá Tô feliz, bem. recomeçou sua Sim, vida, né? Você tá trabalhando na área ainda sim, que você sempre na escola, trabalhou. sim. Agora, na parte ministerial, qual o seu trabalho com as mulheres, de fato? Assim, você está fazendo o quê no meio das mulheres? Pois é. E aí eu fiz o Mulher que Prospera e depois eu fiz o curso da Mulher Única, né? São dois cursos lindíssimos que eu super recomendo para todas as Tudo mulheres. depois, né? Dessa Depois. fase. Aham. Eu meio que comecei a estudar mais a palavra de Deus para me ocupar do tempo que eu tinha ociosa. Sim. E aí Que eu também é fiz. muito importante, porque o fato de você ter sido forte nessa fase não tira você do lugar de filha que você precisa Não, se alimentar do claro, Senhor, porque nós, na parte emocional, tá ferida, tá. né? É uma falta, é um luto, Falta, né? sofre. Mas você teve esse momento com Deus o tempo O inteiro, tempo né? todo. E aí eu comecei a querer então estudar e fazer cursos. Aí eu fiz cursos. Aí eu pensei assim, se eu falava para casais com ele, sem ele eu posso falar para mulheres. Porque Já não tinha é, assunto de a casal. didática eu já tenho. Como eu Sim. trabalho há muitos anos dando aula, isso para mim é muito fácil. Então eu fiz o curso e a, a minha líder do curso, dos dois até, mas mais a do Mulher que Prospera, falou, Ana, você tem que ser multiplicadora desse curso, porque você fala muito bem. E durante o curso eu dava tanto testemunho da mulher que prospera, ou seja, a prosperidade, ela é em todas as áreas da nossa vida. Sim, as pessoas Não acham é que é só dinheiro, financeira, não é? não. Aliás, tem gente que só tem dinheiro. Só acha que é o dinheiro, exatamente. Então, ela fala da nossa prosperidade, do nosso ministério com nossos filhos, e que eu me sinto próspera. Né? No meu trabalho, o trabalho que me sustenta, eu me sinto próspera. No meu ministério com a igreja, eu me sinto próspera. Na minha vida com Deus, eu me sinto próspera. Então, eu não posso falar que eu não sou uma mulher próspera, eu sou. É rica daquilo que o dinheiro Daquilo que o não dinheiro não compra, né? compra. Exatamente. E aí já tem Então, quanto tempo você está com esse trabalho desde lá? 2021 eu já 21? comecei a fazer o curso, já comecei a aplicar, já abri algumas turmas. Só que eu queria trabalhar com mulher única. Então eu cheguei na minha igreja, apresentei para o pastor o curso, e eu falei, eu também tenho mulher que prospera. Aí ele falou, o que é esse mulher que prospera? Aí eu falei, esse é um curso sobre prosperidade, mas eu quero ministrar mulher única. Ele falou, não, você vai ministrar mulher que prospera, porque não tem ninguém. E desde então eu tenho aberto turmas, uma atrás da outra.
E como que funciona na igreja? Na igreja, a minha igreja ela estabelece uma abertura de cursos iniciais no primeiro semestre do ano e segundo semestre do ano. E são vários cursos que a igreja, né, oferece para o público dela ali, para os nossos irmãos, que é área de família, área individual financeira para a mulher e para o homem, área de identidade com Cristo para a mulher e para o homem, área de família, pais discipuladores, alcançando o coração do seu filho adolescente. São vários cursos, casados para sempre, inclusive. E esse A Mulher que Prospera, ele ensina educação financeira. É voltado para a mulher que empreende, mulher... Não é muito para empreender, é para administrar financeiramente as finanças, mesmo. Seja do marido, ou seja... Porque começa assim. Primeiro, a gente ensina nesse curso que somos identidades diferentes, o marido e a esposa. Então tem que saber lidar, tem que haver uma comunicação, porque como é que você vai falar de dinheiro com uma pessoa que você não consegue conversar? Então vem aquela história, né? Você é sanguíneo, eu sou colérica, você é melancólico. A gente ali as linguagens de amor, a gente os coloca nossos no meio, temperamentos, né? E os temperamentos do marido também você consegue identificar. Aí você fala, então é por isso que eu grito, ele não escuta. Ou eu falo baixo, mas ele grita, né? A questão do temperamento, isso é importante. Sim. Depois a gente começa a entender a nossa identidade como filhas de Deus e que nós temos dons, porque Deus nos deu dons. Sim. Esses dons servem para que a gente trabalhe na nossa vida, mas para que a gente abençoe a vida das outras pessoas. Porque tudo que acontece com a gente aqui não é sobre a gente, é sobre o que Ele quer que a gente faça. Nós somos mordomos. Mordomos do Senhor. Então, se Ele me deu o dom da fala e o dom do ensino, eu preciso abençoar mulheres. Então, quando você entende seu papel, você fica ali mais tranquilo em relação ao que você tem que fazer. Você flui onde Deus te chamou, né? Exatamente. Quando você sabe quem você é primeiro em Cristo e quando você sabe para que Ele te chamou. Que eu vejo que muitas pessoas são perdidas no propósito. Porque, por exemplo, eu posso admirar você, o seu ministério, e querer ser o que você também é. Mas será que Deus me chamou para fazer o que você faz? Sim. Porque cada um tem um espaço no corpo de Cristo. Então, quando a gente encontra o nosso propósito, é que você falou, você é feliz e rica daquilo que o dinheiro não compra. Exatamente. Então, você sente que Deus te quer ali, naquele momento, fazendo aquilo que você está fazendo, né? E isso abençoa as pessoas. Abençoa muito. E o curso te ensina também sobre desejos e necessidades. Nós, mulheres, compramos e gastamos muito com desejo. Sim. Quando a gente tem que dar prioridade às necessidades. Então, existe um descontrole, às vezes, financeiro na vida da mulher, e que ela precisa buscar esse controle. Então, o curso também ensina essa parte de controle financeiro, equilíbrio financeiro, onde você deve gastar, onde você não deve gastar. Fala sobre o legado que a gente precisa deixar para os nossos filhos, porque nós somos exemplos. Sim. Então, eles vão olhar para nós e eles vão copiar o que a gente está fazendo. Então, isso também é muito importante. Fala sobre a questão de doar, porque o seu dinheiro não é seu, então, além de dizimista, você tem que ofertar na vida do irmão. Porque isso é bíblico e é importante, né? Faça semear aos outros, semear, né? Aquilo que você gostaria que fizessem para você, né? Se for o caso. E principalmente porque isso traz mais intimidade com Deus, porque eu ensino as meninas a realmente soltar a corda e deixar Deus controlar a vida delas. Acreditar, orar por aquilo que elas querem ou elas precisam. Então eu acho que tudo que eu passei serve de exemplo. Porque tudo que eu acabo ensinando, eu acabo falando, olha gente, então na minha vez aconteceu assim. Então quando aconteceu tudo, eu fiz isso. Aí eu falo para elas, se aconteceu comigo e eu só acreditei, orei e fiz a minha parte, por que com você também não vai acontecer? Aí eu acho que elas olham para mim e falam assim, não é, a gente não é diferente em nada. Sim. Todas somos filhos amados do Senhor. Então são condutas, são comportamentos que eu acredito que elas olham e veem em mim e vão fazer o seguinte, aí eu vou fazer a mesma coisa que ela, porque se ela alcançou a prosperidade dela, eu também quero alcançar a minha. É que você está dando um bom testemunho, né? Tudo que você viveu gera testemunho. Eu creio que tudo isso fez parte de um plano muito você nem imaginava. Superior. Na verdade, a gente não entende os planos de Deus. Não. Porque ou principalmente profecias, quando a gente recebe profecias, a gente quer montar o quebra-cabeça do nosso jeito. Por exemplo, Deus falou que eu vou escrever um livro, né? Eu já acho que a minha natureza já acha que é de uma forma.
e Deus chega e faz completamente diferença de formas e conexões que a gente nem imagina que vai chegar na nossa vida. Totalmente que você não Não imaginava. imagina de onde que você imaginou que você ia ter que viver isso para gerar um testemunho tão forte e poder abençoar pessoas. E edificar a vida E edificar a vida de pessoas, que eu fui impactado pela sua história, assim. Falei, gente, a Cris, né, fala muito bem de você, ela fala, nossa, tem que conhecer ela. Eu falei, já quero conhecer ela, porque eu sei que muitas mulheres vivem o que você já viveu, ou que vão viver o que você já viveu. Então, para isso, Deus levanta essas mulheres, né, para que nós sejamos inspiração. Não é roubar a nossa identidade, Não. porque cada uma tem que saber a identidade dela em Cristo e o chamado dela. Mas quando a gente ouve uma história de superação, né, a gente louva a Deus, porque sabe que não foi você, Deus estava com você todo o tempo. Agora, achei muito legal a sua fala, que você decidiu entregar o controle nas mãos de Deus. Sim. Infelizmente, o que a gente vê hoje é pessoas fazendo obra de Deus sem Deus. Isso. Porque não é porque você está no ministério que você está agradando a Deus. Porque obras não salvam e nem compram Deus. Porque você fazer muito ou pouco não diminui o amor de Deus por você. Ele já entregou o filho dele. Você já é amado. Já. E muitas pessoas, por causa do ativismo, a raiz de rejeição também leva muitas pessoas a querer achar que obras, né, vai agradar o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é exatamente isso que você falou no começo da conversa. Deus, eu entrego o controle nas suas mãos. Eu acho que Deus, ele anseia. Quando ele olha para os filhos, ele fala assim, me entrega. Eu não tenho a menor dúvida disso. Me entrega, porque o meu plano é muito superior. Mas não é do ser humano largar a corda. Não, Entregar. Até a gente hoje, mesmo na presença, a gente precisa toda hora na oração entregar. Eu tenho uma metáfora que eu uso muito assim. Se você tivesse um pote grande de vidro e você pudesse colocar dentro dele uma pedra para cada vez que o Senhor te livrou ou te abençoou ou proveu para você, o seu pote estaria cheio ou vazio? Menina, eu tenho que comprar uns 70 potes. Você entendeu? Porque são então, muitos por que você decide ainda ficar ansiosa e sofrer se você sabe que ao olhar para o seu pote ele vai estar cheio, transbordando? Não faz sentido para mim. É claro que Deus sabe que a gente fica angustiada, ansiosa, mas eu acho que até para esses sentimentos ele entende. Foi ele que criou a gente. É um remedinho na nossa alma, né? Então tem hora que eu falo, Senhor, me desculpa, eu realmente estou desanimada hoje, não gostaria, mas é assim que eu estou. Espero que o Senhor me dê força, que o Senhor me fortaleça. Amanhã sempre vai ser um outro dia, porque, Augusta, tudo passa. Tudo passa, sempre passou. Daqui a pouco nem a gente vai estar aqui, né? Sempre Isso aqui vai ser uma lembrança. Sempre vai passar. Seja ruim ou seja bom, tudo vai passar. A gente só precisa ter paciência, porque muitas vezes a gente fica querendo que tudo se resolva no nosso tempo. E do nosso Mas jeito. a gente é tratado enquanto isso, né? Sempre somos tratadas na paciência, né? Tratadas na obediência, tratadas até naquilo que às vezes é o nosso pecado ali, que a gente precisa superar, que a gente precisa melhorar. Então eu acho que tudo é tratamento e a gente tem que simplesmente se permitir passar pelo processo. Sim. E às vezes a gente acha que pecado é algo tão assim grandioso, né? Eu tenho que ter um relacionamento ilícito, coisas que... Mas não, o orgulho é um pecado. Sim. A cobiça é um pecado, a vaidade é um pecado, a soberba. É um pecado. Às vezes eu não frutifico porque eu ainda tenho um pouco de vaidade dentro de mim. Né? Se eu crescer um pouquinho, Deus deixar eu crescer um pouquinho, eu vou me encher demais. Exato. Então eu creio também que até para dar as bênçãos, né, Deus ele prepara a gente para receber, porque uma bênção na hora errada é uma maldição na nossa vida. Você não vai conseguir segurar aquilo, você não vai conseguir suportar aquilo. Não mesmo. Você vai falar, nossa, né? Você vai agradecer, maravilhoso. Dá uma semana, você perdeu aquele dinheiro, você não aguentou ter aquela casa, o marido também você não aguentou. Sim. Eu vivo muito esses processos de espera, né? E a vida com Deus é uma espera. Em todas as áreas, né? Igual você teve que esperar Deus trabalhar na sua área para tratar toda a situação que seu marido, perdoa. É marido ainda? É seu marido, né? É marido ainda. Falando nisso, você agora vai viver para o Senhor. Como que tá seu coração hoje? Não, eu sempre falo assim, né? Das pessoas olham para mim e falam, você é tão nova. Porque você é tão bonita, então eu imagino que as pessoas falam assim, não, Deus tem alguém para você. Tem alguém. Mas eu também, assim, eu acho que agora eu sei bem o que eu quero.
né? E eu Mas você tem um coração aberto para se for uma vontade eu do Senhor? espero que realmente apareça alguém que tenha primeiro temor a Deus, que é muito importante. Esteja no né? seu propósito, né? Isso. E que a gente possa construir alguma coisa junto, sim, porque eu acho que eu ainda quero viver muito, tenho bastante tempo para isso, mas eu também não quero que seja uma pessoa para dizer assim, eu já tenho 4 anos, né? Eu estou namorando, porque para não ficar sozinha, ficar com alguém, não. Eu quero Só para querer ter alguém, né? eu quero que seja um homem de Deus, uma pessoa que vai caminhar comigo, vai me sustentar quando eu precisar, com a palavra de Deus, assim como eu vou fazer para ele também. Que seja uma coisa mais leve. E agora mais madura, eu acho que você tem uma visão bem diferente daquilo que você viveu. Sim. Que também serviu de muito aprendizado para você. Bastante. Isso eu queria que você falasse assim um pouco. O erro do casamento em não compartilhar a vida, ser transparente um com o outro. Graças a Deus, o Senhor é tão bondoso que Ele te livrou de tudo isso, né? Mas é um erro, né? É um erro, porque a palavra de Deus fala que quando unimos, né, a outra pessoa e a Deus, somos uma só carne. Uma só carne. E uma só carne é tudo de Deus, nada é nosso. Então, nem o seu dinheiro, nem o meu dinheiro. Agora, se a gente tem que administrar, tem que ser junto. Tudo tem que ser uma coisa só. E eu acho que o erro está muito aí. As pessoas são muito individualistas hoje em dia. Né? Elas querem separar no casamento coisas que são inseparáveis. Não se pode separar nada. Nem a verdade. E nem a mentira. Porque às vezes a gente acha que o marido assim, eu não vou compartilhar para não preocupar ela, mas é um erro. Porque ela descobre, e não é ele que fala, e quando a gente descobre por outra pessoa... Mentira, uma omissão, né? Você nunca vai achar certo. Aí você perde a confiança. Aí você fala, mas por que você não me falou? Porque eu queria te poupar. Mas eu soube por outra pessoa. Isso não faz sentido, era para eu saber por você. Sim. Se é um problema, é nosso, não é seu. Entende? Tem que dividir, tudo é para compartilhar. Porque nós temos o nosso papel dentro do casamento e eles têm o papel deles. Eu sei o que eu dou conta do meu papel, ele tem que dar conta do papel dele. Mas a verdade é que é tudo uma coisa só. Mas se é uma causa dele, também é sua e vocês vão orar juntos para que o Senhor dê uma solução. Não existe seu, não existe meu, é nosso. Então eu acho que quando as pessoas tentam ser individuais no seu casamento, esconder até não só mágoas e não só verdades, sentimentos. Eu estou magoada com você, eu não quero falar, você já tem agido assim comigo há muito tempo, mas eu acho melhor não falar, porque eu não quero discutir ou porque eu não quero brigar. Existem formas de comunicação. Você acha que isso faz muita falta no relacionamento? É o que está faltando muito no relacionamento. É o que está faltando. Você está me incomodando, eu não gostei disso que você fez. Quando você faz isso, eu me sinto mal, eu fico triste. A forma como você falou me deixou triste. Porque... E o outro respeitar, porque às vezes você acha assim, não, mas não é possível, você está exagerando. Não, é um sentimento genuíno, é da pessoa. O outro tem que respeitar. Se eu estou fazendo algo com você que te magoa, eu não respeito o seu sentimento, o que você está sentindo, eu não estou amando você como você merece. Eu estou simplesmente dando uma opinião, fazendo um julgamento. Dando ouvidos àquilo eu estou julgando você, eu não estou acolhendo a sua dor. Então, porque a dor do outro, às vezes, para nós não significa nada, mas para ele, às vezes, é muita coisa. Então, eu realmente acredito que é a falta de comunicação, de chegar e falar, olha, isso que você faz não gosto, me incomoda. Isso que eu faço também te incomoda? Incomoda, eu não gostaria que você agisse assim. Ou seja, sentar e explicar ali o que tem muito a ver com a verdade, trabalhar com as verdades, Exato. né? Exato, e o que Deus pode melhorar no relacionamento. Porque se um dia eu penso que duas pessoas se uniram, houve um sentimento real e verdadeiro ali. Então, as pessoas esquecem esse sentimento e acabam vivendo individualista. Então, o individual, um vai para cá, um vai para cá, um faz isso, outro faz aquilo. Quando vai ver, mal está se falando. Exatamente. As pessoas estão uma do lado da outra, cada uma num telefone, isso é um absurdo. Nossa, isso daí já virou cultura, então, né? E aí você fala assim, mas aí seu casamento, meu casamento está indo, meu casamento esfriou, tá. E o sentimento inicial, onde que ele está? Ele exige nutrir, né? Regar, né, o casamento, né? Tem que conversar, tem que explicar por que não está legal, tem que explicar o que incomoda um ao outro. Então, eu acredito que a oração juntas também, a oração de um casal é a ferramenta mais poderosa na vida de uma família.
é a ferramenta mais poderosa. Essas portas que você abre E no mundo espiritual, muitas. porque quando eu olho para o meu marido e falo assim, poxa, ele não está compartilhando as coisas comigo, Isso. eu já fico, aquilo já começa a entrar no meu coração, eu já começo a ficar chateada, aí às vezes eu vou falar e ele não me ouve, olha quantos desencontros Sim. dentro de casa. Ou às vezes você não fala. Ou às vezes eu não falo, assim, ou então assim, não adianta falar, ele não vai ouvir mesmo. Exatamente. E eu fico guardando quantas mulheres estão infelizes no casamento por guardarem o sentimento porque o marido não ouve e vice-versa, porque eu não sou feminista, né? Eu sou aquela pessoa que a gente tem que ouvir os dois, Sim. né? Eu amo as mulheres, mas eu também sei que tem mulheres narcisistas. Nós estamos numa época de muitas doenças emocionais, né? Muito. Mulheres narcisistas que ela acham que ela é que manda dentro de casa, que é um erro também, né? Também. Saber, acho que talvez um dos discursos aí da igreja deve falar sobre esse posicionamento, né? Muitas mulheres acham que talvez por ganhar mais do que o homem, coitado, os homens se sentem inferior. Com certeza. Porque elas não entendem o papel E do muitas homem. vezes é porque elas colocam eles assim o tempo todo. Elas se colocam Existe a como... opressão do seu marido, você oprime, você não escuta, você não dá valor, você não elogia, você só reclama, você só cobra. Que homem que gosta de viver dessa forma? Mesmo que ele não ganhe como você ganha, mas o homem, ele é um homem, né? É claro, e o dinheiro dele não é junto com o seu, então Não é tudo nosso. dos dois, é valor. Né? E às vezes a mulher ela não dá a ele o papel que A ele tem que autoridade fazer, dele como a sacerdote, autoridade né? dele como sacerdote. Que é isso do que lar. destrói os casamentos, Porque né? nós somos auxiliadoras idôneas, então a gente tem o quê? Que ter a sabedoria e ajudá-lo a ser o homem de Deus que a gente quer que ele Edificar seja. o lar, né? Porque Exatamente. para edificação, esse papel é da mulher. É. Deus, ele é tão lindo que ele especificou, olha, você vai edificar o lar, vai ser companheira, vai ser Isso aí. auxiliadora. Isso Agora aí. ele é o sacerdote. Claro. Porque o homem já nasce para frente, para guerrear. E eu acredito que é a falta de sabedoria das mulheres que hoje realmente tem Mas assim. isso aí vem da raiz da falta de vida com Deus, com a palavra, né? Porque está tudo escrito, vem nele, está tudo orientando, né? A palavra de Deus nos orienta o tempo todo em relação a isso. Então eu realmente acredito que a mulher que busca mais respostas na palavra, ela tem essas respostas. Que quando você busca e entrega, Deus vai falar com você. Pode ser através de nós duas falando aqui com elas agora, pode ser através de um amigo, pode ser através de um louvor, pode ser através de um culto. Ele usa as maneiras Ele dele. vai falar com você. Você só tem que abrir o ouvido para ouvir, né? Abrir a mente para entender. Porque ele fala com a gente o tempo todo. É que a gente não tem a sabedoria de que precisa estar ali buscando essa palavra. Então eu também acredito que a mulher fala, eu oro, eu busco. Será? Será que está buscando da forma certa? Será que está entregando o mesmo controle? Será que está buscando ler mesmo aquilo que tem A que motivação certa, né? A própria palavra de um culto todo domingo já é Deus falando com você, né? Que a gente se alimenta da palavra. Então a gente precisa buscar se alimentar da palavra. E a nossa conexão com Ele vai ficando cada vez mais forte. Porque à medida que a gente vai crescendo em Deus, na palavra dele, nosso coração vai sendo calibrado, né? Alinhado. Sim. Porque lá em Tiago fala que pedir, você está pedindo mal para o seu prazer e Deus não vai te dar coisas que é para o seu prazer. Não. Você quer, vai lá você e faz. Exatamente. Porque Deus também entrega ao nosso coração os nossos desejos. Tem várias passagens que falam até de Balaão, que eu estava lendo, né? Ele não, na parte de Balaão, ele tinha que amaldiçoar o povo de Deus. Na verdade, ele queria honras e as pedras preciosas, né? Ele queria aquela riqueza. Só que ele ficava assim, mas Deus não está deixando. Mas Deus sondou o coração dele porque ele não foi porque Deus falou para não ir. Mas lá dentro tinha vontade de ir. Aonde Deus falou, agora você vai, no segundo encontro. Quando ele vai, a Bíblia fala que acendeu a ira de Deus. Foi quando a jumenta falou com ele. Sim. Por quê? Porque Deus entregou Balaão ao desejo do coração dele. Então não adianta, às vezes, você orar com a motivação errada. Eu creio que a oração que move o coração de Deus é de rendição. É aquela oração que você fala assim, olha, meus desejos são horríveis. Eu quero para mim, eu sou egoísta, né? Meu marido, eu que quero mudar ele, porque tem muito isso. As mulheres querem mudar os maridos na força do braço. Do grito. Do grito. Mandona, né? Do grito. Se não for assim, eu não quero. Eu sempre falo, a gente precisa orar e pedir a Deus a mudança que você quer no seu cônjuge, no coração do seu cônjuge. Não é para ele que você vai falar, ele não vai te ouvir, não vai te entender. Deus te entende, Deus sabe.
E realmente a mudança acontece se você ora e se você acredita naquilo e aquilo for bom para você, eu não tenho a menor dúvida de que Deus vai fazer. E o testemunho da esposa é que gera salvação no homem, né? Porque, infelizmente, algumas mulheres casaram de forma fora do propósito de Deus, né? E pronto, aí um ou outro converteu e tem esse desafio que o outro não é cristão. E a palavra diz que o testemunho da mulher é que vai gerar salvação no homem. Sim. Só que essas mulheres estão sem paciência. Sim. Ah, está demorando muito, estão sendo ignorante, ele é isso, ele é isso. Não, ou não estão orando da forma adequada, buscando da forma adequada. E nem estão amando esses homens, né? Não. Como eles são, para ensiná-los com amor a ser quem elas querem que eles sejam, né? Porque o homem, ele é muito ensinado, ele é muito de ser doutrinado pelo amor de uma mulher. Uma mulher sábia exatamente. também. Né? A mulher, ela sabe. Sabe, claro. Ela sabe levar o homem, né? Sim. Mas com amor. Não com joguinhos e nem com rivalidades, porque muitos relacionamentos começam igual concorrência. Sim. Ah, porque você trabalhando o dia inteiro, também não vou cuidar da casa, os filhos, aí jogam para o outro, né? Eu acho que quando a gente entende o lugar de servir, porque casamento é servir, né? Com certeza. É eu poder servir o meu marido. Sim. Eu casei com ele, então eu vou ter que levar e ser fiel a essa aliança que eu fiz com Deus, né? Então, quando a mulher entendeu o papel dela, eu creio que muitas correntes são quebradas na vida dela. São quebradas, porque se você entender que isso é o dom que Deus te deu para edificar a sua casa e o seu casamento, não faz sentido você agir diferente. Exato. Então você é auxiliadora, você... São dois papéis diferentes, né? Você vai ajudar ele a ser provedor, o provedor, sacerdote. o homem de Deus. Exatamente. E falando até sobre provedor, é engraçado, né? Que o nosso provedor é Deus, não é nem o marido nem a esposa. Então não interessa quanto a gente ganha, a gente... Deus provém através de nós dois. Sim. Sempre isso. Né? Não é o homem que é o provedor do lar, é Deus. É Deus. E aí, se ele tem um trabalho, que ele tem um salário maior, vem através dele essa provisão. E também muitas mulheres quebram isso. Não, mas ele é o provedor, ele que tem que ganhar mais, ele que tem que bancar. Não existe isso. Os dois podem trabalhar e os dois podem bancar. O salário de um é maior que o outro, o dinheiro dos dois é que é o dinheiro. E existe também aquelas condições também que o próprio marido quer que a mulher fique em casa tomando conta dos filhos. Que eu creio que se são combinados e dá certo para os dois, tá fluindo, se ela feliz. Tá feliz, tudo bem, mas se ela não tiver... esse que é o problema. Se ela aceita ou quer isso de coração, porque é um desejo dela de cuidar da família, ela entendeu que ela nasceu para cuidar da família. Sim. E tá tudo certo. Agora, se não... Agora, mulheres, às vezes, que estão frustradas porque não está trabalhando, aí sim eu acho que é um caso de... Faz bem para você trabalhar fora? Vamos trabalhar Vamos fora. Organizar. O que a gente vai Exatamente, nossos fazer? filhos, como é que vai ser, né? Ou seja, se importar com a felicidade do outro. Fazer o outro feliz, né? Porque a gente nasceu para fazer o outro feliz. Não é buscar a nossa felicidade. A nossa felicidade está em Deus, né? Está em Deus. Exatamente isso. Eu li um livro que falava sobre isso. Quando a gente entra no relacionamento, a gente não está buscando felicidade no outro. Porque a gente está entrando para servir o outro. Exatamente. É para eu amar o outro. Porque se eu amo o outro, eu estou plantando o amor. Claro. E eu vou colher o amor. Claro, mas que a minha felicidade está em Deus. Né? Quando eu busco por isso vazios, que a gente vê assim, mulheres que se doam muito, que fazem tudo pelo marido, e ele não faz para ela. Agora, se ele faz para ela está o que ela está recebendo aquilo que ela está dando. Então fica tudo ali equilibrado. Alinhado, mas se só um dá e o outro não, sim, aí eu acredito realmente que desequilibra. Desequilibra a balança. Deus é muito... Ele nos deu um espírito de equilíbrio, né? De ousadia, equilíbrio e amor, isso, né? Olha, Diana, eu estou assim, muito feliz de ter te conhecido. Que bom, obrigada. Eu creio que em uma outra oportunidade a gente vai poder estar conversando sobre o seu ministério, né? Mais especificamente, porque eu fiquei tão impactada com o seu testemunho que eu queria poder divulgar isso, né? Por isso que eu te perguntei, né? O que a gente vai falar, né? Você quer falar? A Cris já tinha comentado, falou, Augusto, pergunta para ela antes, né? Se ela quer abrir isso. Mas eu creio que quando a gente abre, cada vez há cura dentro da gente. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos pecados, né? Ou tribulações, quando a gente tem alguém para conversar e tira isso do nosso coração, né? A gente carrega, o fardo fica mais leve, né? Hoje eu estou abrindo, não são muitas pessoas que sabem, né? Mas eu acredito que isso vai edificar muitas pessoas. Eu creio. E eu realmente, assim, não tenho nenhum problema em que as pessoas conheçam a história e entendam, né? Sempre tive um pouco mais de cuidado por conta dos filhos. De não expor, claro. Mas eles sabem de tudo o que aconteceu, eles viveram e viram tudo o que aconteceu. Isso não isenta o pai
Você não escondeu nada Não, deles. e não isenta o pai que ele foi para cada um dos Sim. dois também, eu respeito muito isso. E a gente teve momentos bons, sim, a gente lembra de muita coisa boa sempre. Quando a gente fala dele, a gente sempre lembra de coisas boas, né? Porque ele também foi uma pessoa que tinha um lado bom, então a gente Sim. também não pode condenar, né, quem somos nós. É claro que o que ele fez comigo não foi certo, mas foi comigo. E eu creio realmente assim que tudo deu certo. Então hoje a gente pode falar disso com mais Sim. tranquilidade. E uma coisa que Deus colocou no meu coração agora, você perdoou ele, né? Sim, perdoe. Porque às vezes as pessoas morrem e o outro fica com a raiz de amargura Não. no coração e acha que nunca vai conseguir perdoar porque já morreu. As pessoas olham e falam assim, mas como você viveu com uma pessoa dessa? Eu sempre acreditei na instituição do casamento, eu sempre sonhei que isso fosse realizado na minha vida, né? Um marido e filhos. Então, quando tudo aconteceu, eu não posso deixar o diabo querer roubar aquilo que me foi dado como bênção, que foi a família. Então, eu realmente acredito que tudo que eu passei foi importante para o meu crescimento, hoje serve de testemunho, né? Tenho lembranças boas dele e realmente perdoei, porque eu acredito que tudo que aconteceu foi por um propósito, foi uma escolha dele, não foi minha. Sim. E se ele tinha dificuldades, eu realmente, assim, fico triste pelo que aconteceu com ele, realmente, mas perdoei de todo o meu coração. Isso é maravilhoso, né? Você vê os frutos depois na sua vida, né? E o que eu posso desejar para você aqui é que o Senhor continue sendo sua alegria. Né? Eu também acredito que não é bom que um homem viva só. Eu não consigo imaginar uma vida sozinha, apesar de Deus ele ser o provedor da nossa vida. Às vezes tem momentos de Mas solidão. são momentos, assim, sim, nos tempos de Deus, né, que Ele trabalha com o tempo. Então que Deus te abençoe, Amém, obrigada. que você possa crescer cada dia mais no seu ministério, que esse testemunho possa chegar a milhares de mulheres, porque o meio de comunicação ele não tem fronteiras, Não né? mesmo. Então a gente imagina que seja algo local, mas pode chegar a lugares que a gente nem imagina. E eu oro para que o seu testemunho possa chegar nos lugares certos, com as pessoas certas, para que essas mulheres ou homens possam ouvir a sua voz e possam ser edificados como mulher que superou em Deus, porque o podcast ele é um lugar para honrar o nome de Deus, para dar a Deus aquilo que é dele. Então eu creio que seu testemunho possa curar mulheres e que mulheres também possam se conectar com você, né, buscar esses cursos, né, que vocês têm disponíveis lá na igreja, porque a gente recebeu a salvação e é o nosso maior presente, mas existe uma vida com Deus. Então, qual é a vida com Deus? Crescimento. Deus quer filhos maduros, não que tomam leites, mas que comam comidas sólidas, né? Então, que você possa cada dia mais crescer e frutificar, você, seus filhos, sua família. Que Deus continue te abençoando. E foi uma alegria muito grande poder te conhecer. Que bom, eu também. Que Deus possa fazer grandes coisas através de nós, em nós e através de nós, né? E que uma outra oportunidade a gente vai estar juntos. Então, em nome de Jesus. Obrigada, Augusto. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Por esse presente. Estou maravilhada aqui Que bom, hoje. fico feliz. Tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada, viu, meu amor? Deus te abençoe. Amém. Você também.